Drilis, eu vou centrar um pouco na questão que você falasse sobre uma ditadura cultural, Sim, né? senhor. E a gente, numa visão marxista, né, a gente analisa que as estruturas culturais, elas são, vamos dizer assim, definidoras da sociedade, né? E como estrutura cultural, a gente tem desde as artes, né, como a educação, como os meios de comunicação, como a religião, né? Então, eu acredito que você falar que é uma ditadura cultural é um grande equívoco da sua parte e, na verdade, uma forçação de barra, né, para a gente conseguir chamar a atenção, porque se a gente for analisar todas as instituições que hoje preservam a cultura brasileira, elas são instituições dominadas pela direita, né? Então, Dá um exemplo. meio de comunicação, né? Aonde? Meio de comunicação. A Globo é o quê? Tá, a Globo, a Globo é de direita. Me fala, o Globo é de direita? Mas acabou o debate. Ok, porque Porra, você tá de porque a Globo, não, a família Roberto Marinho então é de esquerda. A família Roberto Marinho é uma família sindicalista. capitalista que quer ganhar então, dinheiro. É capitalista, meu família amigo, não Roberto Marinho abriu a as Band, portas o para uma SBT, universidade, são todos a de Record. esquerda. A Record é de esquerda, o Bispo Edir Macedo é de esquerda. Todas as pautas Eu colocadas... ligar ali na Bandeirantes Todas e as ver o R.R. Soares, todas ele é as de esquerda. pautas socioculturais hoje são de esquerda. Até quando você diz que o Brasil é um país racista, que o país é um país transfóbico, que o país é um país homofóbico, a gente vai falar daqui a pouco, tudo isso são pautas de esquerda. E se você se contrapõe a elas, você está se contrapondo a uma hegemonia de esquerda. Você tem novelas hoje na Globo que pautam contrárias a favor do aborto, a favor de uma eventual punição por um racismo que não existe, banindo palavras como denegrir, como criado mudo, que não tem nada de racistas. Você tem uma pauta que diz que o bolsonarismo é um princípio de nazifascismo em todos os telejornais, praticamente da CNN, do SBT News, da Globo News. Ou seja, você tem uma hegemonia, uma totalização, meu amigo, da esquerda que está entranhada em toda a grande mídia. Nas universidades, então, eu nem falo. Olha a USP, o que virou beleza, hoje. vamos continuar então. Ó, novela 10 Mandamentos é de esquerda, a novela Jesus é de esquerda. Como que não? Novela 10 Mandamentos foi uma das maiores audiências do Brasil na Record, pelo amor de Deus. Tá bom, a maioria das grandes mídias são de esquerda, pode ser assim? A gente tem uma lista, por exemplo, dos 10 artistas que receberam o maior incentivo na Lei Rouanet no ano de 2025. Quem são esses artistas? Gustavo Lima, 52 milhões, Bruno Marrone, 45 milhões, Leonardo, 42 milhões, artistas que representam a visão da direita. Então, a gente não pode em nenhum momento falar que a esquerda está dominando a hegemonia cultural. A esquerda, ela obviamente luta, né, por pautar a sociedade, assim como a direita. E a gente consegue trazer pautas que, na nossa perspectiva, representam um progresso. Por isso que a gente fala do campo progressista. O campo progressista vai trazer pautas. Porque a partir de... o campo progressista é que está fazendo com que a sociedade caminhe adiante. Por que o conservadorismo... Já passa a palavra para ti, tá bom? Por que o conservadorismo não consegue, muitas vezes, trazer esse tipo de pauta? Porque o conservadorismo ele é reacionário. Então, o progressismo apresenta a pauta, o conservadorismo reage, e aí depois vem dizer que é a esquerda que está pautando o debate político através das instituições. Não é isso que acontece. Artistas que você mencionou, que você diz que sejam conservadores de direita, se você pega a letra das músicas dele, e eu nem sou grande fã de sertanejo assim, não há nenhum elemento ideológico ou de tendenciosidade. Se você pega uma letra de um Chico Buarque, ou de um Caetano Veloso, ou de um Gilberto Gil, ou de um Carpinelli, qualquer coisa, tudo isso tem uma tendenciosidade e uma tentativa de cooptação. Isso eu tô falando dos anos 70, tá? Quando essa ocupação já começou e é totalitária. Eu até gosto de algumas músicas do Chico Buarque. Hoje em dia, quando você pega a preconização, a apologia, a promiscuidade absoluta, com letras de músicas como a do funk ostentação, como a da Anitta, como a da Luísa Sonza, que preconizam uma ampla, total e absoluta progressismo de promiscuidade, é exatamente uma propaganda de esquerda. Hoje em dia, quando você tem novelas pró-aborto, que colocam a cada 50% de população homossexual, como se o Brasil inteiro fosse LGBT praticamente, você está fazendo uma propaganda de esquerda. Você está fazendo uma propaganda de esquerda entranhada nas universidades, quando 99%... E aí eu fiz PUC. Eu estudei numa universidade privada em que toda a literatura era marxista. Então, os artistas que você... Não, qual curso que você fez? Comunicação social, meu amigo. Todos os professores eram de esquerda.
Todos os livros que eu li eram de esquerda, todos os autores, Horkheimer, lembro todo mundo, Adorno, Marquise, todo mundo era de esquerda. Existe uma doutrinação, não só na educação, Adam Smith. Então, não, Adam Smith não é de esquerda, não. Não, então você não leu Max Weber, Adam Smith na universidade? Para além da universidade. O Adam Smith não chega nem a mencionar na PUC. Então existe, do ponto de vista da educação, do ponto de vista doutrinário universitário, do ponto de vista de novela, do ponto de vista de música, do ponto de vista de canalização de recursos, não só para artistas sertanejos, que não se envolvem em ideologia, mas para pessoas como Wagner Moura, que ganha dinheiro para fazer um filme sobre a ditadura militar, para ele fazer uma entrevista lá fora dizendo que aquilo que aconteceu nos anos 70, aliás, é o tema único do cinema brasileiro, né? Aquilo que aconteceu nos anos 70 não pode se repetir, sendo que ele sabe que se repete, que ele sabe que pessoas são perseguidas, censuradas, torturadas e até mortas. Como crédito. Ou seja, você tem uma pá de artistas ideológicos que ganham dinheiro do Estado para fazer propaganda da ditadura brasileira, cultural e judiciária. E o Wagner Moura, por exemplo, é um desses propagandistas. Isso, é um dos propagandistas. Mas assim, a gente tem que entender que dentro de cultura, dentro de comunicação, se você fez o curso, você deve saber que não existe neutralidade. Então, o fato do artista sertanejo ele não falar propriamente dentro da letra que ele é bolsonarista, não significa que ele não tá passando uma visão de mundo. E essa visão de mundo, ela tá alinhada com os valores da direita. Claro que é. Eu posso dizer que o cara tá incentivando o alcoolismo, se for o caso, tá? Mas não é esse o caso, o ponto que eu quero trazer, entendeu? Não existe uma propaganda de direita com relação, e com relação às universidades, a última pesquisa mostrou que a universidade, ela só representa a sociedade brasileira. A universidade, ela teve 50% da votação de pessoas com curso superior foi pra direita e os outros 50% foi pra esquerda. Exatamente como refletiu a eleição presidencial de 2022. Quais são os dados? Tá brigando contra os dados. Se você pegar uma pesquisa de dissertações de mestrado e tese de doutorado, eu quero saber qual o percentual dessas que foram propostas para autores conservadores, ou cristãos, ou liberais. 99% das pesquisas em ciências sociais das grandes universidades são feitas em cima de autores marxistas, de esquerda, orientados nesse sentido. Eu volto a dizer, o meu exemplo é o exemplo de milhares, talvez milhões de estudantes. Eu li toda a literatura marxista dentro da PUC. A UFMG, onde eu estudava também, era toda de esquerda, a USP é toda de esquerda, haja visto as manifestações de grevistas que não deixam nem as pessoas estudarem, haja vista a maioria dos professores endossando os grevistas. Eu acho que é um problema daí que as pessoas de direita não estão tendo capacidade de entrar dentro da universidade, né? Se a direita não consegue estudar em